Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Convidar você, nós vamos meditar na palavra do Senhor e depois nós iremos, após a meditação, aqueles que vieram preparados, nós iremos também ter um momento de oferta missionária. Mas os diáconos olham para cá preocupados, né? Não, será que o pastor esqueceu? Não, nós vamos usar a mensagem que tem tudo a ver com esse propósito de missões, para que a gente possa utilizar esse momento também para dedicarmos as nossas ofertas. Quem esteve aqui no culto domingo passado? Amém. Nós falamos sobre prioridades e nós baseamos naquele texto de Atos capítulo 20, onde o apóstolo Paulo está despedindo dos presbíteros de Éfeso. E Paulo vai ali demonstrar que ele viveu uma vida de prioridades perante o Senhor. E nós destacamos no texto 4 prioridades. Quantos aqui arriscam a falar as 4 prioridades de Paulo? Se você acertar, eu deixo você pagar uma pizza para mim depois do culto. Quais foram as 4 prioridades de Paulo? Para com Deus, para com os irmãos, para os não crentes, para com ele mesmo. Para com Deus, simplicidade; para com os irmãos, edificação; para os não crentes, evangelização; e para com ele mesmo, sacrifício. E nós vimos um versículo que o apóstolo Paulo vai utilizar em Atos 20, versículo 24, que diz: não considero a vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho. Paulo tinha esse senso de prioridade, e a sua prioridade o levava a um propósito muito claro, muito específico: pregar e testemunhar o Evangelho. É interessante que a palavrinha aqui é testemunhar do Evangelho. Eu creio que o testemunhar do Evangelho é mais forte do que uma simples pregação. Particularmente, eu creio que se nós vivermos o Evangelho dia a dia, nos nossos contextos de relacionamento, nos nossos contextos onde nós exercemos influência, o testemunhar do Evangelho tem uma eficácia tremenda. E o propósito do apóstolo Paulo era viver testemunhando do Evangelho. Eu quero ler uma carta que foi escrita por um sargento americano à sua família quando ele estava na guerra do Vietnã. E essa carta vai nos ajudar a entender pessoas que não têm propósito algum. É a carta de um filho para uma mãe. Na verdade, é a carta de um sargento americano escrevendo para os seus pais. A carta diz assim: olá, sinto muita saudade de vocês. Isso aqui parece um verdadeiro inferno. Ninguém sabe o que está fazendo. Meus superiores parecem tão perdidos quanto eu. Assim como gritamos com os nossos comandados, eles gritam conosco. Às vezes, papai, eles nos chamam de acomodados. Outras vezes, parecem... Deixa eu mudar ali. Outras vezes parecem esquecer que lutamos por nossa vida. Reclamam que não é possível sermos derrotados por um grupo de miseráveis. Dizem que temos a melhor tecnologia do mundo e nos mandam novas bombas, novos aviões, novos radares, e nós matamos os inimigos. Mas no dia seguinte, o inimigo vem e nos derrota de novo. Nós os matamos e eles nos destroem. Sabemos que somos mais fortes do que eles, mas eles é que estão nos vencendo. São como formigas e surgem por todos os lados. Sabem exatamente o que têm que fazer. Papai, todos eles têm cara de criança. E o que mais
é estranho. O mais estranho não parecer que estão lutando por sua vida. Parece que estão lutando por algo muito maior. Nossos chefes gritam, nos chamam de egoístas, mas nenhum de nós sabe por que está aqui. Muito menos o que esperam da gente. É muito difícil lutar quando não se tem uma razão para isso. Parece, papai, que nosso objetivo é apenas matar quem aparece na nossa frente. Acho que por isso matam-se tantos colegas e tantos civis. Quem aparece pela frente é sempre inimigo. Papai, temos medo até da nossa sombra. Enquanto eles vêm com essa conversa de proteger nossa nação, vejo os meus companheiros morrendo. Começo a sentir ódio de nossa nação. E principalmente ódio de quem nos mandou para cá. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo, nem imaginam o que sofremos. O problema não é lutar, mas ter uma razão para lutar. É ter o que dizer para os meus homens, algo que não seja matem, matem, matem. Eu amo vocês e espero revê-los em breve do seu filho. Segundo os relatos desse sargento, ele não voltou para casa. Ele morreu combatendo no Vietnã, sem saber o motivo pelo qual ele estava lutando. Quando nós não sabemos o motivo, quando nós não sabemos o propósito, quando nós não sabemos o porquê, nós perdemos a motivação. As nossas forças se esvaem, o nosso ânimo cai, a nossa moral fica baixa. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, diante das prioridades que ele estabeleceu para a sua caminhada cristã, e observamos como ele viveu essa caminhada cristã, e revela propósito, um propósito bem claro, um propósito bem definido. E eu posso afirmar com toda certeza, o propósito me leva a ter uma razão. Se eu sei o porquê, eu tenho uma razão para lutar. Se eu sei o porquê, eu tenho uma razão para prosseguir. Os Vietcongs lutavam com toda a fúria, porque eles não estavam lutando apenas por suas vidas, mas eles estavam lutando por ideais da nação deles. Eles tinham um propósito, os americanos não tinham. Por isso que eles perderam a guerra lá no Vietnã. O propósito me leva a ter uma razão. É interessante que quando nós olhamos o texto bíblico lá em João, capítulo 17, versículo 18, nós vamos ver algo interessante. Eu vou ler esse versículo na versão da Bíblia Mensagem. Da mesma maneira como o Senhor me deu uma missão no mundo, eu lhes dou uma missão no mundo. O Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, naquela hora da oração chamada sacerdotal, João capítulo 17, vai dizer especificamente aos seus discípulos, que da mesma forma como o Pai lhe dera uma missão, e ele estava cumprindo com um propósito aquela missão, os discípulos também tinham que, com um propósito bem claro, cumprir a missão a qual eles estavam recebendo do Senhor Jesus. E a gente pode também ver lá em Atos capítulo 20, 24, agora lendo na linguagem de hoje, a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta. Qual é a missão? Anunciar a boa notícia da graça de Deus. É o mesmo texto que nós lemos de Atos 20, 24, agora numa versão mais próxima da linguagem de hoje. Que eu complete a minha missão. E qual é a missão? Qual é o propósito da minha missão como discípulo de Jesus? Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa ordenança. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho para toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. A missão é essa. O propósito de sermos igreja, povo de Deus, é essa. E às vezes a gente faz uma confusão muito grande entre o que é ministério e o
que é missão. O que é ministério e o que é missão? Parecem palavras bem próximas, utilizadas num contexto parecido, mas que tem aplicações diferentes. Ministério, nós entendemos que é um serviço que eu exerço junto àqueles que creem. Ministério nós exercemos das portas para dentro. Vamos utilizar nesse entendimento. Das portas para dentro eu utilizo o ministério. Na edificação da igreja, na edificação dos santos, no crescimento, na palavra, no amor, nós usamos ministério. Missão, segundo o que nós podemos definir, é o serviço junto aos que não creem. Então nós como crentes, nós como discípulos de Jesus, nós temos ministério, porque nós vivemos em comunidade, e também temos uma missão. Qual é o nosso ministério? Edificarmos uns aos outros do amor e no mesmo Espírito que nos une. Qual é a nossa missão? A nossa missão, ou o nosso propósito é o quê? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E quais são a missão dos evangelhos? É pregar uma boa notícia. Hoje pela manhã eu disse que as boas notícias, elas começam com más notícias. Nós não chegamos para pregar o Evangelho com integridade contando meio Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho aplicando ele todo. E, na verdade, a boa notícia começa com uma má notícia. Somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. E através da graça do próprio Deus, no amor que Ele se revelou a nós por intermédio de Cristo Jesus, Jesus morreu em nosso lugar, pagando a nossa culpa no pecado. A notícia é essa. E eu não posso me furtar a essa missão de pregar o Evangelho todo. Houve uma máxima na década de 70, no início da década de 70, precisamente em 1974, logo após o encontro na Suíça, em Lausanne, chamado Pacto de Lausanne, dizendo o Evangelho todo para o homem todo. Essa é a base da que nós chamamos a teologia integral. Mas muitos confundiram-se nesse homem todo e começaram simplesmente a embrenhar-se em obras sociais, em obras de assistência, em obras de amparo. Muitas igrejas ao redor do nosso Brasil começaram dessa maneira, fazendo obras sociais. Mas na hora de pregar o Evangelho todo, pregavam meio Evangelho. Perdiam a coragem de anunciar que o homem está totalmente perdido se ele não tiver, melhor dizendo, um encontro com Cristo Jesus. As boas notícias, essa é a nossa missão. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, lendo agora na Nova Versão Internacional, e hoje eu vou usar vários versículos de outras versões para nos ajudar a compreender. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Esse é o momento que o Senhor Jesus está transmitindo a missão, a comissão, para que nós, discípulos, testemunhássemos acerca dele. E a gente pode usar algumas aplicações bem simples nesse texto. O que vem ser a minha Jerusalém? Jerusalém são as pessoas que estão próximas a mim. Jerusalém são meus pais. Jerusalém são meus irmãos. Jerusalém são meus tios. Jerusalém são os meus primos. Jerusalém são os meus vizinhos. Gente que está bem próxima a mim. Pessoas às quais eu preciso também testemunhar o Evangelho. Nós podemos utilizar também como aplicação desse versículo o que vem a ser Judeia e Samaria. Judeia e Samaria, no nosso contexto atual, são as pessoas próximas, mas pessoas que são diferentes de mim. Estão próximas, pessoas do meu trabalho, pessoas da minha faculdade, pessoas que eu me relaciono na rua, no caminho para o meu trabalho. São próximas a mim, são diferentes de mim, mas eu também devo testemunhar do Evangelho a essas pessoas. E nós podemos também usar uma outra aplicação para confins da terra. Confins da
da terra seria então todas as outras pessoas. Esse simples verso, Atos capítulo 1, versículo 8, nos mostra que a amplidão do testemunho é vastíssima. Eu tenho que testemunhar na minha Jerusalém, eu tenho que testemunhar na minha Judeia, na minha Samaria e nos confins da terra. Em todo tempo, em missão, em todo tempo, muito bem delimitado na minha mente, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. A minha missão é pregar o Evangelho. Por isso a gente vai utilizar como tema dessa mensagem, vivendo com propósito. Domingo passado foi prioridades. E nessa mensagem nós vamos utilizar essa máxima, vivendo com propósito. Como é que eu vivo com propósito? O propósito de anunciar e pregar o Evangelho. Como é que eu posso viver dessa maneira? Olhando a vida do apóstolo Paulo, olhando a vida dos outros discípulos da história da igreja, como viver com propósito? Primeiro, de uma forma bem simples, eu devo compartilhar o Evangelho, que é a minha missão, com as pessoas bem próximas a mim. Um dos textos mais interessantes desse testemunho do Evangelho a pessoas próximas a mim se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 39. Esse é o momento que Jesus liberta o endemoniado de Gadara. Lembra da história? Jesus atravessa o mar estava revolto, ele chega na região chamada Gadara, ou a região dos Gerazenos, e ali surge um homem desesperado, um homem possuído por demônios, um homem temido pela sua cidade, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que se cortava com pedras, que era amarrado em correntes. Ele surge e pergunta a Jesus o que eles tinham com ele. Na verdade, aquele homem estava possuído pelo demônio, e aquele demônio que estava nele perguntou o que Jesus tinha com eles. E Jesus repreende os demônios na vida daquele homem. Aquele homem é totalmente liberto e é colocado em estado de sã consciência, a ponto dos habitantes de Gadara, ao olharem para ele, se assustarem. Mas esse aí não é o doido lá do cemitério? Ele está perfeito. E nesse estado de juízo perfeito, esse homem que outrora era um ninho de demônios, por isso a palavra endemoniado significa ninho de demônios. Esse homem que outrora era um ninho de demônios, agora em sã consciência pede a Jesus: deixa eu ir com você. E Jesus fala o que para ele? Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele queria ir com Jesus, ele queria deixar os familiares, ele queria deixar a Jerusalém, a Judeia, a Samaria, ele queria só os confins da terra. Jesus falou: não, fique aqui e testemunhe aquilo que eu fiz por você. Amados, isso é tão forte, que no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco de Jerusalém e os crentes foram dispersos, a primeira comunidade cristã que deu acolhimento aos crentes foi em Gadara. Testemunho de um homem que outrora era endemoniado, estabeleceu-se o juízo perfeito e começou a anunciar o Evangelho de Cristo. E ali se formou uma comunidade cristã. E no ano 70 depois de Cristo, essa comunidade cristã, que tinha sido esquecida, é lembrada como aquela que começou com o testemunho de Jesus e a libertação daquele homem. Volte para casa. Fale para os seus o que eu tenho feito por você. Eu devo compartilhar o que Jesus fez por mim com as pessoas que estão próximas a mim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, na linguagem de hoje: o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Pastor, mas e a eleição? Pastor, e a predestinação? Isso é departamento de Deus em saber quem são os eleitos. Eu e você, nós não temos essa prerrogativa de sabermos quem são os eleitos. Deus sabe. A nossa chamada, o nosso propósito, a nossa missão é pregar o Evangelho, para que todos possam ter acesso a essa mensagem.
Nós sabemos que a única forma do homem receber transformação na sua vida é através da pregação do Evangelho. Se vai ser chamado ou se não vai ser chamado, não é nosso departamento. Eu costumo citar aquilo que o reverendo Samuel Vieira cita. Eu e você somos chamados para trabalhar no departamento de marketing celestial. Anunciar o Senhor. O departamento jurídico, se o cadastro vai ser aprovado para ir para o céu ou não, é lá com Deus. A minha ação é o quê? Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Porque Pedro diz que o Senhor deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ainda o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, versículo 15, vai falar algo interessante. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. A pilha aqui está um pouco fraca. Estejam sempre, vamos ler juntos? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse aqui é o versículo que Francis Schaeffer utilizou para o seu ministério chamado L'Abri, lá na Suíça. Francis Schaeffer foi um homem usado por Deus para falar do Evangelho para universitários e professores universitários. Ele usava esse versículo. Estejam sempre preparados para dar e responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em você. Amanhã cedo, você acorda, vai comprar pão, e o padeiro olha para você e diz: qual é a razão da sua esperança? Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar lembrar aqui. Não, vai lá na igreja que o pastor te informa. Se a sua resposta for essa, meu querido, nós estamos com problemas. Nós devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança. A minha esperança é Jesus. O meu propósito é o Evangelho. E essa mesma mensagem que me alcançou também quer alcançar você. Estejamos prontos. Mês de agosto, posso orar por você. Esteja pronto, porque essas pessoas às quais você irá orar perguntará para você o que é ser crente, o que é ser salvo. Então esteja pronto, preparado para responder. Segundo, uma segunda ação para vivermos esse propósito, essa vida com propósito, é ter a coragem de alcançar os que estão à minha volta. Eu preciso ter coragem. Eu não posso ser covarde. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. O amor de Deus te alcançou, amém? Amém. Se o amor de Deus te alcançou, o amor de Deus lançou fora do seu coração o medo. Então devemos ter coragem de alcançar aqueles que estão próximos a mim. Devemos ter essa intrepidez de falar com ousadia acerca do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 19, versículo 22, parte B, na linguagem da Bíblia Viva: qualquer que seja o tipo de pessoa. Olha que coisa interessante. Só os cheirosos e os bonitinhos? Não. Qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vejo uma pessoa diferente a mim, pessoas que têm uma forma de vida diferente da minha de viver. Eu vou identificar alguma coisa em comum, e através desse algo em comum, eu vou utilizar como um pretexto para pregar o Evangelho. Futebol, vamos falar do Coringão, o time melhor do Brasil, e vai falando e tal, lá. A pessoa, talvez é uma pessoa amarrada, ela se abre: eu gosto de futebol. É mesmo, e a conversa vai para cá, vai para lá, abre uma brecha, apresenta o Evangelho. A vida é como um jogo, e nós temos que sempre estarmos preparados para entrarmos em campo, e o campo é a vida. Você está preparado para entrar no campo da vida e viver uma eternidade com Jesus? Está vendo? O futebol já abre uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Eu gosto de moto, eu gosto de livro, eu gosto de filme, eu gosto de pescar. Pescar, então,
é um campo vastíssimo para você entrar para pregar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele usava um terreno comum para começar a pregação do Evangelho. Isso é muito importante na evangelização. Os grandes missionários que saíam de seus países e iam para países distantes, os chamados missionários transculturais, aqueles que foram bem-sucedidos foram aqueles que identificavam um ponto em comum entre a civilização a qual eles queriam atingir e o Evangelho. E através daquilo, eles entravam com a pregação do Evangelho. Toda a ação missionária que entrou lançando fora, jogando fora a cultura do receptor, foi fracassada. Você quer ser bem sucedido na evangelização com as pessoas que são perto de você? Seja uma pessoa que identifique pontos em comum e pregue o Evangelho. O outro texto de Gálatas, capítulo 6, verso 2, eu vou ler na Bíblia a Mensagem. Parem e alcancem aqueles que estão o quê? Oprimidos. Compartilhem seus fardos pesados e assim cumpram a lei de Cristo. Parem e alcancem os oprimidos. Nós vivemos uma época onde várias pessoas são oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo sistema. Parem e alcancem essas pessoas. Quando você for na casa desses que o Senhor tem colocado no seu coração para que você olhe, você vai notar que pessoas irão abrir o coração para você. E você vai notar o quanto elas estão oprimidas. Parem e as alcancem em nome de Jesus. E um texto muito forte, Mateus 25, 35 e 36, na linguagem de hoje. Porque eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede, me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Esses são os oprimidos. Esses são aqueles que estão à margem de uma vida plena. Parem, observem e vão atrás deles. Eles precisam do Evangelho. Eles precisam da ação poderosa também do Senhor. E o terceiro ponto, para uma vida de propósito, devo me preocupar também com o mundo todo. É Atos capítulo 1, versículo 8. É Jerusalém, minha Judeia, Samaria e os confins da terra. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: Jesus disse aos seus seguidores: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova, e todos em toda parte, a todos em toda parte. Preguem o Evangelho a todos e em qualquer lugar que vocês forem. Saiu de Frutal, foi fazer uma viagem estrangeira de férias, teve a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue. Tem um estrangeiro aqui entre nós, receba o carinho e pregue o Evangelho a ele. Pregar o Evangelho para o mundo todo. Se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, 35, na linguagem da Bíblia Viva. Somente aqueles que se deixam ser usados por Cristo é que saberão o que é viver. Lembra aquela musiquinha do Titãs? É preciso saber viver? Que eles gravaram do Roberto Carlos. Saber viver, segundo a palavra de Deus, é se deixar ser usado por Cristo. Aí descobrirão o que é viver realmente. Aquilo que eu disse pela manhã, do testemunho que nós tivemos lá, na outra oportunidade que tivemos essa campanha de oração. Muita gente da igreja que nunca tinha falado de Cristo para ninguém, durante esse período de um mês de oração, falaram e testemunharam de Jesus e as pessoas se entregaram a Cristo. E foi a maior alegria que esses irmãos sentiram. Eles sentiram que realmente estavam vivos e que a vida deles tinha um propósito. E o propósito maior é pregar o Evangelho. Não sei quantos aqui leram esse livro, Uma Vida com Propósito. Quantos leram? Algumas pessoas leram.
Esse livro é um devocionário diário, são 40 meditações, uma para cada dia. E no dia 38 tem algo muito interessante. O título é Tornando-se um Cristão de Primeira Classe. Diante de tudo que nós vimos, que eu devo testemunhar para aqueles que estão próximos a mim, que eu tenho que ter coragem de anunciar para aqueles que estão à minha volta, que eu tenho que levar o Evangelho para o mundo todo, nós podemos olhar essa reflexão do dia 38 desse livro, e o livro diz que nós temos duas escolhas como crentes. E apesar dessas duas escolhas que ele vai demonstrar, o Rick Warren vai dizer aqui que um crente, ele tem duas opções, ele tem duas escolhas. Se ele deseja se tornar um crente de primeira classe, ou se ele deseja viver uma vida sem propósito nenhum. Existe o chamado crente social, que é o crente religioso, aquele que vai na igreja, aquele que participa das programações, que senta no banco domingo após domingo, que ouve a palavra, não dá trabalho para ninguém, não incomoda ninguém, não testemunha para ninguém, a vida dele é a mesma coisa do ímpio, e vai um crente gente boa. Já ouviu falar do crente gente boa? Não incomoda ninguém, ninguém incomoda ele, e ele não fede, não cheira, é igual o chuchu. Lembra do crente chuchu? Pega gosto de tudo e não tem gosto de nada, e vai levando. O Rick Warren fala que o crente social, ele não entendeu o chamado do Evangelho. Ele não entendeu o propósito pelo qual o Senhor morreu por ele. Ele não entendeu. Ele faz parte só do movimento. Dá uma apertadinha nele, ele escapole. Ele não se vê como um peregrino. A palavra de Deus nos chama de peregrinos, não é verdade, por esse mundo? Ele se vê como um turista. Crente turista é o crente social. O turista é aquele que quer usufruir de tudo, pagar barato e depois sai falando mal. Tem muito crente turista, muito crente social. Participa das programações, não contribui com a causa do Senhor e ainda sai falando mal de todo mundo, que ninguém deu atenção para ele. Esse tipo de gente não vai ser crente de primeira classe nunca. Nós temos esse tipo de gente no meio do povo de Deus. E também nós temos o que o Rick Warren vai chamar da tropa de elite. Aqueles que são a elite da tropa, que entendem muito bem o propósito da missão a qual eles foram chamados. Eles vão entrar com toda a força e toda a convicção. Muito interessante o dia 38. Se você tem esse livro lá na sua casa, leia o dia 38. Nós temos opções. Se queremos ser crentes de primeira classe, crentes que anunciam o Evangelho com intrepidez, eu preciso me envolver, eu preciso me dedicar, eu preciso entender que o Evangelho agora faz parte da minha vida. Ele não é um anexo de domingo, mas ele é a minha própria vida. Gente que paga com a própria vida o sacrifício que o apóstolo Paulo vai ter com ele mesmo, de anunciar o Evangelho com persistência, com lágrimas, mas anunciar o Evangelho de Jesus. Anunciar o Evangelho de Jesus. E eu vou te perguntar algo interessante. Que está uma lápide, né? O que você vai escrever na sua lápide quando você morrer? Um homem escreveu algo interessante. Ele não escreveu na lápide dele, não. Está registrado lá no livro de Atos. Tendo Davi servido aos propósitos de Deus, em sua geração ele adormeceu. Qual é o epitáfio que nós vamos escrever no nosso túmulo quando nós partimos? Viveu socialmente na igreja, crente chuchu, não influenciou e foi extremamente influenciado pelo mundo, ou serviu a sua própria geração com os propósitos de Deus e adormeceu. Davi nos mostra que nós devemos servir a nossa geração. A nossa geração é agora. A minha geração é essa, a sua geração é agora. As pessoas que estão próximas a você é a sua geração. Sirva-os diante do propósito de Deus e adormeça
aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. Meu querido, talvez o que eu vou te dizer agora vai te chocar. Naturalmente falando, nós vamos ficar, naturalmente, porque espiritualmente aqueles que morrem em Cristo estão com Cristo, mas aguardando a ressurreição. Mas naturalmente nós iremos ficar mais tempo enterrados do que vivos sobre a terra. Você concorda comigo? A vida de um ser humano, no máximo, a média brasileira é 72 anos. Se você já passou disso, levante a mão para o céu, glorifique você. É exceção à regra. Mas a média de vida do brasileiro é 72 anos. E qual é o propósito pelo qual você tem vivido? Você sabia que a sua vida física ela é muito rápida? Ela vai passar, como o apóstolo Tiago vai dizer, como o orvalho. De manhã a folha está lá cheia de orvalho. Sai o sol, seca a folha e ela morre. Assim é a nossa vida. Quando nós temos propósito, nós temos condições de lutar. Quando eu sei o porquê sou evangélico, eu vivo essa vida com grande expectativa. Eu encerro com um aforismo que eu mesmo pensei. A nossa vida cristã começa em um evento chamado conversão e se desenvolve um processo chamado de discipulado. Um dia eu me converti, mas eu preciso embrenhar em um processo de discipulado. E uma das marcas de uma vida discipular é pregar o Evangelho de Cristo em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo era um homem de prioridades. O apóstolo Paulo vivia com um propósito bem definido. Nós vamos começar essa semana, essa campanha orando por você. Nós iremos ter duas marcas para realmente ser algo para não nos deixar esquecer daquilo que estamos fazendo. A proposta desse mês é orarmos por 5 pessoas que não conheçam a Cristo ou que estejam desviados. O que é desviado? É aquele que um dia participou da igreja e sumiu. Está chateado, talvez pensava que a vida de crente era ser turista, e ele viu que não era ser turista e saiu da igreja. Esses precisam também de mudança de rota, de conversão. Nós iremos orar durante esse mês de agosto. Orar por 5 pessoas, interceder por elas, para que o Evangelho de Jesus as encontre. Você vai ter aí as 5 pessoas que com certeza já está na sua mente. Você vai pegar uma pulseirinha verde, você vai lá na casa dessa pessoa, marcar um dia, não é aquele negócio que encontra lá, deixa eu amarrar uma pulseira aí no seu braço, não é isso que você vai fazer não. Fulano, eu quero ir lá na sua casa. Aí eu vou lá na casa do fulano. Fulano, eu entrei em um propósito de oração por você. Eu posso orar por você durante o mês de agosto? Eu tenho certeza que ele vai dizer para você que pode. Eu quero orar por você, eu quero saber se você tem algum pedido de oração específico, e você anota, coloca dentro da sua Bíblia. E eu quero deixar uma marca para você. Um compromisso. Essa pulseirinha simples é apenas um compromisso que eu estou orando por você durante esses 30 dias do mês de agosto. Se você puder usar essa pulseirinha, eu vou ficar muito feliz. Que Deus te abençoe, ore com essa pessoa e deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dela. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dela. Faltando uma semana para o fim da campanha, eu peço que você vá novamente à casa dessa pessoa. Ou durante esse mês, ligando para ela, manda um recadinho no Facebook, em WhatsApp, sei lá. Perguntando como ela está, o que tem acontecido. Ou ela vai te ligar também, contando algumas coisas. Mas uma semana antes, eu queria que você novamente encontrasse com essa pessoa e dissesse para ela, olha, nós vamos encerrar aquela campanha de oração. Sabe aquela campanha de oração da pulseirinha? Pois é, nós iremos encerrar um encontro lá no Clube Alvorada no último domingo de agosto.
Eu gostaria que você fosse. Você é meu convidado. Nesse culto, meu amado, é para a igreja toda, nós iremos fazer um culto só. Esse culto tem duração de 1 hora cravado no relógio. Vai começar às 7h30, vai terminar às 8h30. Nós seremos extremamente objetivos no falar, no cantar e no anunciar o Evangelho, para que essa pessoa possa ser bem acolhida, recebida e não ficar ali de uma certa forma incomodada com a duração de mais de 1 hora. É 1 hora certinho, é 1 hora. Você pode fazer um compromisso com ela. 7h30, 8h30 termina. Dá até para você continuar vendo o Fantástico, se você quiser depois. Só que não vai querer. Então faça esse convite e essa ênfase. E você, durante esse mês, você que irá fazer o compromisso, você vai usar essa pulseira de cor laranja, para que você lembre desse compromisso que você fez, primeiramente com Deus, e depois com o propósito da igreja de orar. Isso aqui é muito bom para nós. Outra vez nós fizemos a campanha de fazer um cartãozinho e colocar dentro da Bíblia. Todo mundo pegava aquele entusiasmo, colocava dentro da Bíblia, esquecia o cartão dentro da Bíblia. Vamos pensar uma coisa que ninguém vai esquecer? Vamos pôr uma pulseira no braço da pessoa também. Você vai olhar, se eu não orei pela pessoa, tem que orar. Tem que orar. Isso aqui é para você lembrar que você está orando por 5 pessoas. Ok? Quero pedir aos irmãos Diáconos, você está tudo aí atrás, as pulseiras. Ao final você vai pegar ali com o Marcos, com o seu João, as pessoas que estão lá. É uma sacolinha, né, que tem 6 pulseiras, uma laranjada e 5 verdes. E nós iremos ter esse propósito. Sabemos por que estamos lutando. Nós temos razão para continuar lutando. Amém? Vamos ficar de pé então. Quero chamar a equipe de música aqui à frente. Primeiramente nós vamos cantar um cântico. Nós iremos apresentar ao Senhor as nossas ofertas destinadas a missões. Você que tem esse compromisso, vem aqui à frente. Você que talvez os visite, porque quer saber o que está acontecendo. Nós estamos levantando aqui uma oferta para pessoas que estão em campos missionários, gente que está levando o Evangelho fora das nossas cidades. Se você que nos visita deseja participar desse momento, se sinta à vontade, que à frente tem uma caixinha que é destinada às ofertas. Nós iremos cantar um cântico consagrando ao Senhor essas ofertas missionárias. E depois nós iremos orar por aqueles que irão fazer o compromisso da campanha. Okay? Você que vai fazer a campanha de oração pelas pessoas, essa campanha não é por você, é a campanha que ora pelos outros. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar, consagrando a sua vida. Vamos louvar o Senhor com cântico e apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Nas alturas do céu,
porque nós estaremos, todas as nações da terra, face a face com o Senhor, amém? Nós estamos aguardando esse dia, mas até esse dia chegar tem muito trabalho para ser feito ainda. Pregar o Evangelho a todos. Você que vai participar da campanha, você que fez esse compromisso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós iremos orar com você. Aleluia. Oh Deus, Deus sabe. Você vai se envolver com a obra do Senhor, meu querido, nesse mês de agosto. Eu quero abrir a minha porta, a minha casa, o meu telefone para ouvir o seu testemunho. Pode chegar bem para frente as pessoas que vão participar. Bem para frente. Para fazer esse compromisso. Nós cremos que em torno de 300 pessoas irão fazer esse compromisso na nossa igreja. Queremos nos surpreender. Talvez se você estiver meio receoso, não vou fazer hoje. Mas durante todo o mês você pode fazer. O negócio é orar. Orar pelas pessoas. Abra o seu coração. Seja um instrumento na mão de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Deus é que colocou essas pessoas no seu coração. Nós pensamos que somos nós, pela nossa amizade, pela nossa afinidade, mas é o Espírito de Deus que colocou esses nomes no seu coração. E se colocou, eu quero crer que o Senhor quer nos alcançar. Ore por eles. Paga um preço de oração. Que o Espírito Santo de Deus te acorde nas madrugadas. Que o Espírito Santo de Deus te incomode a orar por esses nomes. Essa campanha é assim. Que ponha peso no seu coração. Peso em saber se um deles não ouvir o Evangelho, poderão ir para o inferno. Que você sinta essa angústia de uma alma sem Deus indo para o inferno. Que o Espírito Santo de Deus aqueça o fogo no seu coração para testemunhar com intrepidez. Feche os seus olhos, faça esse compromisso com Deus. Senhor, nós entramos na tua presença. Pai, nós entramos crendo que é o Senhor que nos chama para esse mês de intercessão. Um mês que nós não vamos pedir por nós, um mês onde nós vamos lembrar dos nossos projetos. Sabemos que todos eles estão nas tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, simplesmente orar por pessoas, por parentes, amigos, irmãos, gente que não te conhece. E que sabemos, ó Deus, que se não te conhecer, irão para o inferno. Clamamos por misericórdia por essas vidas. Usa, ó Deus, esse mês. Cada irmão, cada irmã, jovem, rapaz, que vem aqui à frente dizendo: eu me comprometo que o Senhor possa usá-los, ó Deus. Esses nomes que o Senhor mesmo colocou no coração deles possam ser pessoas que vão te encontrar. Senhor, nós queremos ver pessoas rendidas ao Senhor. Pessoas que começaram uma vida com o Senhor e que vão perdurar essa vida até que o Senhor venha e busque o teu povo, ó Deus. Dá fé a esses irmãos. Dá essa coragem de testemunhar do Senhor para as pessoas próximas. Talvez eles nunca testemunharam do Senhor, agora é o momento de testemunhar. Dê as palavras, Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor nos faria lembrar o que é necessário falar para as pessoas. Nos faça lembrar. Em nome de Jesus, usa esses irmãos, essas irmãs. Essa campanha simples, ó Deus. E que a expectativa do nosso coração seja ver vidas convertidas a Ti. Essa é a nossa expectativa, nada mais. Nos faça ver os frutos, ó Deus, para a glória do Senhor. Obrigado por esse comprometimento. Obrigado por essas vidas que vão se dobrar em oração durante esse mês. Usa-os, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem. Vai em paz, meu amado. Que Deus te abençoe. Lá atrás você pode pegar com os diáconos, a todos também uma boa semana. Que Deus te abençoe. Um abraço para as 10 pessoas. Vai em paz, em nome de Jesus.